Olá, meus amigos. Hoje vamos dar início a mais um módulo do nosso curso de Eletroterapia Aplicada à Estética. Espero que vocês estejam gostando. Nós tivemos alguns pequenos atrasos por conta da pandemia. A gente tem dificuldade de sair de casa, de fazer as gravações, de mostrar a prática, mas com certeza tudo vai dar certo, tá? Hoje eu quero falar um pouco sobre ultrassom. No outro slide falaremos sobre terapia combinada e no outro falaremos sobre ultracavitação. Então, agora falaremos sobre a aplicação de ondas mecânicas em procedimentos estéticos. Bom, o que é o som, né? Toda vida que a gente fala em ultrassom, a gente tem que se remeter à questão da produção do som. Então, o som é toda onda mecânica perceptível ao ouvido humano, compreendido entre as frequências de 20 Hz a 20.000 Hz, ou 20 kHz. É importante entender que esse som que eu estou colocando aqui para vocês, ele é audível, é o único que a gente consegue captar na nossa audição. Então, para eu captar esse som, ele tem que estar nessa frequência. O ultrassom que nós trabalhamos com eles, a gente não escuta, né? Existem também os infrassons, que a gente também não escuta. Então, alguns estão além da nossa audição e outros estão abaixo da nossa audição, tá? Então, só isso. É uma onda mecânica que é perceptível ao ouvido humano. Bom, elas podem ser geradas de algumas formas, né? Uma das formas que a gente produz quando a gente manipula esse tipo de equipamento, que é um diapasão, que quando a gente bate na mão, você observa que há vibração e produção de som. Esse instrumento ele é muito utilizado por otorrinolaringologistas ou fonoaudiólogos para medir a acuidade auditiva, saber qual lado você escuta mais ou qual lado você escuta menos e por aí vai, tá? Então, um exemplo de produção de som seria isso. Em fisioterapia, medicina, esses tipos de sons, eles são utilizados com fins terapêuticos. E na estética, a gente usa para redução de medidas. Esses sons, gente, são gerados através de transdutores ou cabeçotes. É importante a gente falar o seguinte: nós temos um equipamento que vai produzir um som que não é audível, que é um ultrassom, está além do que a gente escuta, e esse equipamento ele vai transferir a corrente elétrica para um transdutor, para o cabeçote. A partir dessa energia transmitida, quando ela chega nesse cabeçote, é que ela inicia a produção da onda mecânica. Bom, o equipamento do ultrassom terapêutico, ele consiste em um gerador de corrente elétrica de alta frequência, como eu falei para vocês, onde essas oscilações são conduzidas até um transdutor ou um cabeçote, que é essa estrutura bem aqui, tá? Os transdutores ultrassônicos, eles vão converter a energia elétrica que veio lá do nosso gerador, que é esse equipamento, ele vai transformar essa corrente elétrica em energia mecânica, tá? A partir daí, essa energia mecânica é que vai ser transferida para os tecidos biológicos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse cabeçote, que eu acho assim, uma das partes mais importantes desse equipamento, ou a mais importante. Nesse cabeçote existe uma cerâmica que fica colocada aqui, da qual vocês podem observar aqui também nessa figura. Essa figura foi tirada do livro Guerre Grill, que eu gosto bastante. E o que acontece? O material de que ela é formada é uma cerâmica piezoelétrica sintética, que muda sua espessura na mesma frequência destas oscilações, produzindo as ondas sonoras. Antigamente, gente, essas cerâmicas eram produzidas de granito. E aí, qualquer pancada, qualquer coisa que você derrubasse o cabeçote no chão, ele quebraria e você ficaria sem o instrumento. Então, hoje em dia já se fabrica de maneira sintética. E aí fica mais fácil de se trabalhar. E a gente não corre o risco de ficar todo o tempo tendo que trocar a cerâmica do equipamento da gente.
O que é bastante importante, então? Quando a corrente elétrica passa, ela vai provocar oscilações, tá? Dessa cerâmica. E aí, como vocês veem aqui ela não está sofrendo nenhum estímulo, aqui ela já está recebendo estímulo da corrente elétrica. Então, o que ela faz? Ela aumenta e, em seguida, ela vai promover uma compressão no tecido. Essa compressão, gente, acontece em função da transmissão das ondas sonoras, tá? Logo em seguida, ela diminui, e aí isso, gente, vai diminuindo o número de vibrações. Como é que eu posso falar mais detalhadamente para vocês? Vai haver uma compressão e uma rarefação. Vai ficar todo o tempo comprimido e voltando, tá? Esse tipo de movimento, numa frequência muito alta, como 3 milhões ou 3 MHz, provoca uma vibração muito grande dos átomos dentro do tecido. E isso é que faz gerar o calor que a gente tanto necessita nos nossos procedimentos estéticos. Bom, no início, naquela primeira figura, eu mostrei para vocês que a gente tinha lá um cabeçote. Nesse cabeçote, existe uma área que a gente chama de era, que é a área efetiva de emissão, é o tamanho do transdutor. Hoje em dia nós vemos na estética vários tipos de tamanhos de transdutores, mas o terapêutico é aquele menorzinho, tá? E aí, gente, quanto menor a era, maior o tempo de tratamento. Quando a gente trabalha com ultrassom, todo mundo sabe que a gente tem que fazer aquele quadrantezinho, né? Aquele quadrante que a gente faz, ele vai de acordo com o tamanho da era. Na nossa aula prática, que eu já gravei, eu demonstro muito bem isso para vocês, que de acordo com o tamanho dessa área de emissão, eu vou ter que fazer um quadrante e trabalhar somente dentro dela. Se eu ficar movimentando demais esse cabeçote, eu corro o risco de não aquecer a região que eu estou trabalhando, tá? Então, observe, quanto menor o tamanho da era, maior o tempo de tratamento. Então, quando eu aplico aqui o ultrassom, tá aqui a minha cerâmica, ela vai gerar as ondas sonoras que vão para o tecido, tá? E essa aplicação vai depender do tamanho dessa era efetiva de emissão. Vejamos agora, vamos falar um pouquinho sobre as frequências do ultrassom. Todo equipamento, gente, ele emite uma frequência. Na corrente elétrica, eu mostrei para vocês o que era frequência e tal, frequência da corrente elétrica, e aqui no ultrassom também. Então, eu falei agora há pouco que alguns equipamentos emitem as ondas sonoras 3 milhões de vezes por segundo, ou 3 MHz. A maioria dos equipamentos da estética vem com essa frequência, tá? Mas existem outras. Na estética são mais comumente usadas as frequências em torno de 1 a 3 MHz. Existe uma controvérsia muito interessante que eu gosto de falar quando eu dou aula sobre ultrassom, é sobre essa questão de o profissional da área da estética querer trabalhar com ultrassom de 1 MHz. Só que o ultrassom de 1 MHz, ele alcança uma profundidade que vai até o osso. A estética não trabalha com isso. Quem trabalha com isso é a fisioterapia. Então, observe, se eu vou trabalhar com gordura, para que uma frequência menor? Se eu posso utilizar de 3 MHz, que me dá um comprimento que vai até a gordura, tá? A gente sabe que a frequência é inversamente proporcional à profundidade de penetração da onda sonora. Então, na estética, se eu vou trabalhar gordura, se eu quero trabalhar a região da derme, por exemplo, no caso de celulite, eu só preciso de uma frequência de 3 MHz. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa natureza das ondas sonoras, tá? Ondas sonoras ou mecânicas. São vibrações elásticas, elas vão ficar todo o tempo comprimindo, né? E voltando, como eu falei para vocês.
com amplitude e comprimento de onda determinados, quer dizer, um ultrassom de 1 MHz, ele tem um comprimento, ele vai chegar até ponto X. O ultrassom de 3 MHz, ele tem um comprimento, ele vai chegar até ponto X, tá? Então, não adianta a gente querer criar procedimentos que não vão ter efetividade para o caso da estética. Então, essas ondas, gente, são capazes de se propagar através de gases, líquidos e sólidos, tá? Embora com velocidades diferentes. Por quê? Devido a cada meio. A gente sabe que onde tem mais proteína é o meio onde o ultrassom se propaga melhor. Então, ele vai se propagar melhor na derme, vai se propagar melhor no músculo, mas na gordura existe uma dificuldadezinha. Geralmente, encontra uma dificuldade nesse meio. Porém, foi descoberto há alguns anos que, devido aos canais proteicos que existem na célula, a gente já consegue um aquecimento maior nos adipócitos, tá? Então, portanto, os comprimentos de ondas também são diferentes em relação aos equipamentos e às frequências. Então, se eu tenho frequência de 1 MHz, eu posso ir até o osso. Se eu tenho uma frequência de 3 MHz, eu só vou até o tecido adiposo. Então, em função do meu objetivo, eu vou escolher um ou outro. E essas duas frequências já vêm determinadas no equipamento de vocês. A gente não vai poder alterar de forma alguma. O que a gente pode calcular é a questão da potência, como a gente faz para poder melhorar a transferência dessas ondas sonoras, mas a frequência do aparelho vai ser sempre aquela. Bom, eu gostaria de falar para vocês uns aspectos biofísicos do ultrassom que eu considero de suma importância. Às vezes os profissionais vão aplicar e não entendem esses aspectos que são de suma importância para você calcular o tempo, a intensidade que você vai colocar, a dosimetria, né? Isso é muito importante para a gente ter resultado. Então, vamos observar esses aspectos biofísicos do ultrassom.